grande alegria e satisfação a gente estar aqui com vocês, buscando refletir sobre os ensinos de Jesus, para que nós consigamos aprender um pouco mais e, aprendendo, a gente capacite o nosso entendimento, aumente a nossa visão, para que, frente àquelas provas, os testemunhos necessários ao nosso aprimoramento, nós consigamos aquele discernimento capaz de nos dar a diretriz que traz recursos capazes de aprimorar o nosso espírito e contribuir no meio onde a gente está inserido com o melhor do nosso coração. A doutrina espírita, né, é aquele consolador prometido por Jesus, conforme está aqui no capítulo 14 do Evangelho de João. Jesus falou que ia rogar ao Pai e ele haveria de enviar um outro consolador, o Espírito da Verdade, que nos faria relembrar tudo aquilo que ele havia dito para nós, não é isso? Então Jesus até sabia que a gente iria esquecer. E ele fala para a gente ficar tranquilo. Logo no início do capítulo 14, o que ele diz? Ele diz assim, ó: não se vos turbe o coração. Crede em Deus, crede também em mim, na casa do Pai há muitas moradas. E é muito interessante que o momento em que Jesus falou isso, não se vos turbe o coração, ele sabia que estava tendo uma trama para levá-lo à crucificação. Sabia que lá fora os sacerdotes buscavam desviar os seus discípulos do trabalho junto à comunidade. Sabia que os fariseus incentivavam os soldados romanos a usar de crueldade quando ele fosse preso. Sabia de toda a situação complexa. E diante dessa situação, o que ele diz? O que ele aconselha para os apóstolos? Não se vos turbe o coração. Como que a dizer para nós que, frente a situações que, na nossa visão, parece causar transtornos, que a gente precisa de manter a serenidade, né? Mesmo para quê? Para a gente ter condição de administrar bem e passar por aquele momento. Porque não há noite que dure eternamente e não há tempestade que não seja acompanhada da bonança, não é mesmo? E lá na questão 627 do Livro dos Espíritos, uma questão que eu acho assim extraordinária, né? Os Espíritos, na questão 625, já disseram que Jesus era o modelo e o guia. E o Kardec vai lá e pergunta assim para ele, mais ou menos assim: se Jesus já ensinou todas as coisas, qual é a utilidade do ensino dos Espíritos? Qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Não sei se vocês concordam comigo, Kardec meio que dá um aperto nos Espíritos, não é mesmo? De forma grosseira aqui no nosso linguajar, o Kardec está perguntando assim: o que vocês vieram fazer aqui? O que vocês vieram trazer para nós, os encarnados? E os Espíritos respondem que Jesus falava a miúde por parábolas. Sobre os ensinos de Jesus, é como que um véu que nos impede de enxergar claramente. Necessário é que esse véu seja retirado, para a gente poder enxergar, né? E para que ninguém venha pretextar a ignorância, para que ninguém venha dizer que não teve acesso e que não sabia da mensagem que Jesus trouxe para nos libertar. Fala ainda que a missão do Espiritismo é destruir o materialismo, para que nós aprendamos a nos espiritualizar. E na proposta dessa semana espírita aqui de Piuí, né, que a gente tem? A gente tem um capítulo que, quando normalmente a gente lê, é o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, a gente fala: não, aqui não tem nenhum véu, não. Aqui tem um pano, né, grande, que a gente não entende nada, é quase que o Apocalipse, sabe? Mas aí a gente começa a perceber que nós, os espíritas, temos um acesso a mais, né? Que é a chave, como o Emmanuel fala, a chave para interpretar.
Se Jesus é a porta, Kardec é a chave que nos dá condições para abrir essa porta. Assim como Estevão, lá no livro, Paulo Estevão, fala para nós que a lei era a porta e Jesus era a chave. Emmanuel vai lá no livro Opinião Espírita e, usando dessa mesma lembrança de Estevão, coloca agora Kardec como a chave e Jesus como a porta para nós acessarmos a vivência e a lei de Deus. Então, o nosso tema de hoje aqui é a parte que fala da vinda do Filho do Homem. O sermão continua, a vinda do Filho do Homem. Eu vou ler para vocês a passagem toda, aí depois a gente vai comentando e eu vou tentar, dependendo aqui da situação, de como que de quem está aqui no público, ver se a gente precisa ou não voltar em alguns versículos só para deixar tudo mais claro. Mas a parte nossa especificamente é essa aqui que eu vou ler agora, que é do versículo 29 até o versículo 35 do capítulo 24, conforme cair no papel que foi distribuído para vocês. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, essa parte aqui que é o foco do nosso tema de hoje. Eu só queria saber rapidamente aqui, quem daqui que veio na quarta-feira, quarta que a Magda veio, né? Na quarta-feira. E quem veio na quinta? Quem veio na quarta e na quinta? E quem não veio quarta e quinta? Só para ver se precisa de voltar, seria interessante. Então a maioria está acompanhando, né? A gente não precisa de retornar tanto aqui no início do capítulo. Não, só para dar uma visão geral, sem nenhuma pretensão de trazer algo que venha a complementar o que as nossas companheiras apresentaram, que com certeza foi muito bom. Deu até vontade de estar aqui com vocês para assistir o estudo delas. Então, nessa parte aqui específica da vinda do Filho do Homem, Jesus sempre se designa, se mostra, né, como Filho do Homem. A gente entender melhor por que Jesus fala dele como Filho do Homem. Há uma passagem que Jesus fala bem assim, que está se referindo a João Batista. Dos nascidos de mulher, nenhum há maior do que João Batista. O que é nascidos de mulher e nascido de homem? Nascidos de mulher, somos todos, a gente pode dizer que somos todos nós que estamos nesta caminhada onde há a necessidade da reencarnação ainda. Então a gente está ainda nesse processo de nascer e renascer para nos aperfeiçoar. E quando Jesus vem e se coloca, quando ele coloca que nenhum haveria maior que João Batista, ele está se colocando João Batista num patamar de destaque, não é mesmo? Aí ele vem e se coloca, só que no reino dos céus ele era menor.
Aqui no campo da terra, ele era maior. Aí Jesus vem e se coloca, né, como o Filho do homem, quer dizer, o Filho de Deus, aquele que já chegou em harmonia com a lei de Deus, que sabe da vontade do Pai. E aí, o que Jesus vem trazer para nós? O processo aqui neste capítulo, onde há a nossa caminhada de encontro a Deus, de acessar aqueles recursos que espiritualizam a nossa alma. E esse processo, ele não vem sem causar uma mudança nos nossos valores, nas questões que a gente tem tido como corretas, acessar recursos que nos tornam espíritos que compreendem a vontade de Deus, muda totalmente a nossa relação para com a vida. Então, todas aquelas edificações no que a gente ergueu no patamar da ilusão terão que ser o quê? Derrubadas, não é mesmo? E Jesus vem mostrar isso para nós. Então veja só vocês aqui, lá no capítulo, lá no livro Atos dos Apóstolos, há uma fala do Estevão, muito interessante, que foi inclusive um dos motivos que o Sinédrio o condenou à morte, em que ele, é o capítulo 7 do Atos dos Apóstolos. Olha só, capítulo 7, o versículo 48. Ele está falando do templo que Salomão ergueu, né? Está em Jerusalém. Mas, é o versículo 48, do capítulo 7. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Então, vocês imaginem só, gente. O Estevão, lá em Jerusalém, no Sinédrio, falando que Deus não habita em templos construídos pelas mãos dos homens. Imagina que alvoroço que não causou. O Emmanuel, depois vocês peguem lá no livro Paulo Estevão, o Emmanuel fala que, traz para nós, que ele fala, que o Estevão fala que ele, quando veio de Corinto para Jerusalém, ele imaginou que a relação daqueles que sabiam da vontade de Deus fosse uma relação em que expressasse atos que comprovam que aqueles eram servidores de Deus. Mas o que ele via? Ele via ali naquelas paredes só luxo. Mas além daqueles muros era fome, miséria, necessidade, desequilíbrio, e todos os patamares que mostravam que era uma decadência da sociedade. Aí o Estevão foi o quê? Rechaçado, né? Falar isso dentro do templo. Aí o que acontece? Jesus, nessa passagem, ele entra lá no templo. Quando Jesus está saindo do templo, né, ele começa os apóstolos. O que a Magda trouxe para vocês, né? Essa primeira parte. E Jesus, saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Se Deus não habita em templos construídos pelas mãos dos homens, Jesus adentrou naquele campo ali, né, do templo, e ele, quando saiu, né, saindo do templo, ele vai mostrar o quê? Aquelas edificações que nós, a humanidade, temos erguido e que não traz o quê? Segurança para a nossa intimidade. Aí fala o quê? Que aquilo tudo ia ter que ser derrubado, não ficaria pedra sobre pedra. É igual quando a gente faz as nossas criações, cria uma estrutura de vida no patamar da ilusão. Aí vem o André Luiz e fala para nós o quê? Abandone a ilusão antes que a ilusão te abandone. E quando
A gente pode também trazer essa parte dentro de um outro patamar. Quando Jesus sai do templo da nossa intimidade, qual é o templo do Senhor que Estevão fala? Se Deus não habita em templos construídos por mãos dos homens, qual é o templo de Deus? É o nosso coração, é a nossa intimidade, não é? Nossa intimidade. Que casa a gente está edificando para Deus? Como é que nós estamos estruturando, arrumando a casa que a gente oferece como moradia para Deus? Para Ele ficar aqui em nossa intimidade. Que casa me edificareis? É isso que pergunta? É essa a pergunta? Seguir a lei, né? Viver a lei. Aí, a gente vai observar que essa fala que Jesus traz aqui, quando ele fala que ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhais, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, porquanto levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes. Isso é o quê? Jesus, quando chega na nossa intimidade e ele sai e deixa para o trabalho para a gente fazer, a gente percebe o quê? Uma inquietação. E a gente volta a ser o que a gente era antes? Não. E todo esse processo que a gente agora percebe equivocado em nossa intimidade vai causar um abalo em nós. E o homem velho lutando contra o homem novo vai causar um terremoto em nossa intimidade mesmo. Aí vai o que vir o quê? Uma luta de reino contra reino, aquele reino da prepotência, sabe? Da impetuosidade, da ganância, lutando contra o quê? Contra os patamares novos que a gente deseja trazer para a nossa intimidade. E aí só que Jesus fala, né? Ainda aqui. Aqui aquele que perseverar até o fim será salvo, como um aspecto consolador. Então já na parte que a Valquíria trouxe, né? Ele coloca aqui a grande tribulação, né? Vem o quê? Que traz para nós no momento em que nós já temos condições de ter um discernimento para observar, ver, analisar e discernir. Quando, pois, vistes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, o pau lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Aquele que estiver no telhado, não desça para tirar suas coisas de casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Então a Valquíria trabalhou muito aqui com você, eu tenho certeza, até conversei um pouco com ela, sobre aquelas questões, as questões de nós buscarmos manter um processo de espiritualização num momento desse. Se você está num telhado, que é um campo já de quê? Mais alto da casa, né? Você chegou num patamar superior, você vai descer vibratoriamente para buscar aquilo que ficou no passado? Aquelas mágoas? De forma alguma, né? Então, deixa lá o que está lá. Busca seguir para frente. A gente tem que ter um alvo a seguir. Nosso alvo é Deus. Então, para que descer? Se a gente pode estar subindo. Né? Então, quem quiser, às vezes a gente já tem processos, está em processos, em que nós conseguimos compreender, esquecer, perdoar. Não vão voltar. Não. Porque senão a gente pode ficar preso naqueles patamares inferiores. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Quais dias, gente? Nos dias de testemunho, que é o momento que a gente vive hoje. Momento de quê? De transição. Onde nós estamos sendo chamados para refletir sobre os nossos valores e discernir frente às opções de escolhas que a gente tem. Então, quem são as grávidas? Quem está amamentando? Somos nós. O que nós estamos gestando? Nós estamos gestando um homem novo, uma pessoa renovada. Né?
Às vezes, em alguns aspectos, a gente está aqui amamentando uma virtude de compreensão, de bondade. Mas no momento de dificuldade, é fácil a gente criar, gestar valores novos? No momento de dificuldades, é fácil a gente manter ali o bebê da virtude que surgiu de nós? Não é fácil. Por isso que Jesus fala, ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia. É o processo de quê? De renovação, do sentimento renovado que está surgindo em nós. Que já está surgindo, que é o aspecto, vamos dizer, do sentimento, que é mais o aspecto feminino, vamos dizer assim, do amor na nossa intimidade. Por isso nós não podemos nos iludir. Esse momento que a gente vive hoje é o momento onde criar virtudes e se manter firmes nelas é um desafio. A gente poderia ir ao pé da letra também, no aspecto de ai das mulheres grávidas, das que amamentarem. Basta a gente ver as mães que têm hoje filho pequeno. Tem tranquilidade, serenidade de mandar o filho para a escola? Sabe de quê? Dos riscos que tem, das propostas para desencaminhar. Até no pé da letra aqui a gente vê um aspecto que mostra muito a realidade do mundo de hoje. Do momento de transição. Então, para nós espíritas, que estamos buscando no Evangelho o entendimento para firmar as bases da nossa renovação, a gente vê nessas passagens, nesse capítulo, que é o tema dessa semana espírita, sabe? Uma bênção de Deus que possibilita nós edificarmos valores que não nos deixem a mercê das ilusões que campeiam aí pelo mundo. Então, seguindo aqui adiante, para nós não deixarmos de atender o nosso compromisso, tranquilo aqui, gente, na passagem, busquei fazer uma apanhada aqui nesses 15 minutos, só para situar todo mundo dentro do que é o sermão profético.